Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado para abordar temas relevantes para a medicina veterinária e zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sassak, médico veterinário e presidente do CRMV Paraná. Nesse primeiro episódio de 2025, vamos discutir um tema de grande importância: os carrapatos e seus impactos na economia, na saúde pública e na sociedade. Bom, para abordar essa questão, trouxemos a participação de uma profissional de grande experiência no tema, a doutora médica veterinária Jéssica Valente, que é responsável pela coleção de ectoparasitas no Museu de História Natural do Capão da Embuia. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Agradeço imensamente o convite para falar sobre esse tema que é tão importante, principalmente nessa época do ano, que a gente está com verão, aumenta o número de infestação por carrapatos, né? E eu espero poder contribuir com os nossos colegas, né, sobre alguns aspectos que são bem importantes relacionados a esse tema. É isso mesmo. A importância do profissional, né, que é altamente capacitado. Eu conheço a doutora Jéssica e ela fez mestrado e doutorado na área de ectoparasitas, carrapatos, né, doutora? Isso mesmo. Então, assim, eu conheci essa área, vi a importância, realmente me interessei muito em estudar mais a fundo, e a gente vê que tem muita coisa ainda que precisa ser estudada, que precisa ser discutida, tem muitos tabus, muitas dúvidas, né? Então, eu acho que é um tema bem importante para a gente poder discutir aqui hoje. Perfeito. Porque mesmo nós, médicos veterinários, na faculdade, a gente pensa, o carrapato tem importância somente na produção de bovinos, equinos, né? Pelo contrário, eles estão atualmente na cidade, eles estão afetando os nossos pacientes, cachorros e gatos, animais silvestres. Então é por isso que nós trouxemos esse tema de alta relevância e realmente estamos no verão. Portanto, temos essa preocupação. Então vamos lá, doutora. Eu tenho algumas perguntas para a gente bater nesse papo, né? Fique bem à vontade e os colegas também prestem atenção. Então, para começarmos, explique um pouquinho para nós o que são os carrapatos. Quais são os animais também que são acometidos por eles? Então, os carrapatos, eles são ectoparasitas, ou seja, eles se alimentam de sangue dos hospedeiros, tá? Eles pertencem à classe dos aracnídeos, que é a mesma classe das aranhas, dos ácaros, e eles acometem praticamente qualquer espécie de vertebrado. Então, a gente tem relato de carrapato em todas as espécies de animais domésticos e de animais silvestres também. Aves, anfíbios, répteis. E para a questão dos animais silvestres, eu chamo bastante atenção para as aves silvestres mesmo, que elas têm um papel bem importante na dispersão de estágios iniciais de várias espécies de carrapatos. Então, praticamente qualquer animal pode ser acometido. Isso é uma coisa que a gente fala muito na clínica de pequenos, né? Eu sou da clínica de pequenos, que o pessoal fala, meu cachorro só fica no apartamento, ele só vai andar ali no gramadinho, mas é isso aí, né? Outros animais podem ter e também as aves podem trazer, né? Então, realmente, E seres humanos também. e seres humanos também. Eu já peguei também, já quando eu fiz estágio em Londrina, eu também adquiri carrapatos lá sem perceber. Bom, e esses carrapatos, todos eles podem transmitir, tem um fator de transmissibilidade de doenças? Não necessariamente. Tá? Então, os carrapatos eles são amplamente distribuídos em todos os ecossistemas. Tá? No Brasil, a gente tem uma estimativa de 75 espécies já descritas. Nossa. O principal gênero que ocorre aqui no Brasil, que é o gênero Amblioma, são considerados carrapatos nativos. Eles são daqui, cerca de 33 espécies descritas, e só 3 dessas podem transmitir doenças para seres humanos. Então, por isso que é bem importante a gente entender a ecologia, como que funciona, como que esses carrapatos se comportam nos macro e microambientes, para saber se uma pessoa for picada por um carrapato, de fato, ela tem risco de adquirir alguma doença ou não. Além dessas espécies de amblioma, nós temos algumas, são menos numerosas, mas são bem importantes, que são algumas espécies exóticas que em algum momento da nossa história foi introduzido no Brasil e que são bem importantes na transmissão de doenças para os nossos animais. É o exemplo do Rhipicephalus sanguinis, ela é uma espécie introduzida. É mesmo?
que se adaptou muito bem Uhum. a todo o território nacional, causa muitos problemas, altas infestações e Sim. transmite doenças para o ser humano. Nossa. Rhipicephalus micrópolis do boi também é uma espécie introduzida, altamente adaptada, Dermacento nitens, enfim. Essas espécies, elas têm bastante importância, já são bem conhecidas na medicina veterinária. Então, mas nem todas, né? Nem Sim. todas têm essa capacidade vetorial de transmitir doenças. E que interessante você falar isso, né? Porque e aí tem uma reflexão para vocês, né? Nós, colegas aqui, que nós temos muitas pessoas altamente tecnificadas, cientistas, né? O fator do estudo dos carrapatos você é uma cientista. E é isso que a gente precisa, valorizar o nosso profissional, médico veterinário, que faz ciência, mas também temos que absorver informações, né? Até você me falando nisso, me surgiu uma pergunta. É, eu, como clínico de pequenos, eu adquiri, tenho um paciente que está com carrapato. Seria interessante a gente enviar para vocês do museu ou não, não precisa? Como é que é? Sim. As coleções, elas precisam de material para poder, né, para a gente abastecer esse material, ter um banco de dados interessante e poder trabalhar em cima desses dados, Uhum. tá? Então, a gente recebe demanda de médicos veterinários, a gente recebe demanda da saúde, de carrapatos parasitando pessoas. Se ou o médico veterinário, o profissional, ou as pessoas coletarem carrapatos em si, pode levar para a gente também, deve levar. A gente documenta a procedência, onde que você adquiriu esse carrapato, você se deslocou nesse período, provavelmente, que você pegou esse carrapato, para a gente poder associar com a espécie que a gente vai ver ali na lupa. Então, Perfeito, isso é uma perfeito. demanda que a gente recebe, sim. Uhum. E agora, né, nesse período de verão, por que que existe esse aumento do aparecimento de carrapatos? Qual é a explicação? Os carrapatos, na verdade, eles podem ocorrer o ano inteiro. Mas no verão a gente chama um pouquinho mais atenção. O que que acontece? Os carrapatos, eles apresentam 4 ciclos de vida, que é o ovo, a larva, a ninfa e o adulto. Para cada mudança de estágio de vida, o carrapato tem que fazer um repasto sanguíneo, ele tem que se alimentar. E para ele ir atrás do hospedeiro para poder se alimentar de sangue, ele precisa de condições ideais. E essas condições muitas vezes são encontradas no verão, que é o quê? Temperatura e umidade. Então, a gente pode dizer que durante o verão, os carrapatos eles apresentam maior atividade. Ok. Tá? Além disso, no verão, geralmente é o período de férias, o pessoal viaja mais, desce para o Uhum. litoral, que é onde tem mais ocorrência de carrapato de importância de saúde pública, vai fazer trilha, vai fazer o seu pedalzinho na trilha. Uhum. Então, a gente diz que as pessoas, elas apresentam maior risco de exposição. Então, a gente tem carrapato com maior atividade e pessoas com maior risco de exposição. Daí, por Perfeito. isso que aumenta a ocorrência do parasitismo, tá? Então, por isso que temos que realmente ampliar, né, a cautela e ampliar, no caso dos pets também, que eu coloco sempre, Também. é o uso do antipulgas preventivo, né, antipulgas anticarrapaticida preventivo para evitar o carreamento e espalhar, né, por todo Isso. o ambiente. Uhum. Perfeito, doutora. E, doutora, deixa eu te perguntar, esse carrapato ele faz mal para os animais, para os seres humanos, né? Não diretamente ele, mas de forma de doenças que ele pode transmitir. E economicamente, quais são os impactos diretos e indiretos desse carrapato na nossa sociedade? Então, os carrapatos, eles provocam um impacto na produção muito grande no Brasil, principalmente para a pecuária bovina. Então, a pecuária bovina é a principal atividade rural, né, no Brasil, e o grande vilão nesse tipo de produção é o Rhipicephalus micrópolis, que é o carrapato do boi. Diferente do carrapato amblioma, que para cada estágio de vida cai no ambiente, sobe em outro hospedeiro, que se dispersa mais, o Rhipicephalus micrópolis ele completa praticamente todos os estágios de vida sobre um único hospedeiro. Então, Ah, é? então, um único bovino pode Aham. apresentar larva, ninfa e adulto. Então, causa Hum. infestação muito grande. Isso eu não lembrava. Eu lembrava da faculdade que tinha que cair, subir na É, folhagem. esse é o carrapato da vegetação, Tá. no geral, são os Aham. ambientes. Mas os carrapatos de um hospedeiro só, que a gente chama,
como essa espécie, eles causam infestações muito grandes nos animais, né? Então, o próprio carrapato ele vai causar lesão de pele, diminuição da produção daquele rebanho, Anemia. anemia, miese e a transmissão da hemoparasitose principal, que é a tristeza parasitária bovina, que pode gerar mortalidade. E um questionamento, na média, um carrapato pode produzir quantos ovos? Milhares. Milhares, igual a pulga. Milhares. Então, uma teleógena, que é o único momento que ela, desses carrapatos específicos, que ela cai no ambiente, é a teleógena para fazer a postura dos ovos. Estima-se que ela ponha de uma só vez de 2 a 3 mil ovos. Nossa. Todos esses ovos vão eclodir, virar larva e subir no rebanho. Nossa, então o carrapato numa deposição, 2.000 ovos. E assim, a gente fala do bovino, mas para os equinos também, né? Os carrapatos são bem importantes. Então, a gente tem a piroclosmose equina, que é transmitida por carrapatos amblioma estrela e dermacento nitens, que é o carrapato estrela, amblioma esculpto e dermacento nitens, e é considerada endêmica em toda a América Latina, então também causa muitos problemas no Brasil, a piroclosmose equina. Você vê, e é gasto, é diminuição da produção, é perda de animais, né? É o estresse da propriedade. Então, realmente é um aracnídeo aí complicado. E, doutor, além dos danos econômicos, né? Como a gente já falou aqui alguma coisa, como é que esse carrapato também afeta o bem-estar dos animais e também para a saúde pública, né? No caso, transmissões de doenças para os seres humanos, né? E exemplo que a gente traz aqui é a febre maculosa, que inclusive uma colega nossa, no final do ano, ela adquiriu e no hospital não sabiam o que era, né? O que a gente pode dizer um pouquinho sobre? Então, a questão da febre maculosa, que é a principal doença transmitida por carrapato que acomete pessoas no Brasil, ela ainda é uma doença, eu acredito que muito subnotificada. Então, esse é o maior desafio para os profissionais de saúde, para a população em geral, que é conhecer um pouco mais como que funciona a doença. Então, assim, o que acontece? A gente mora num país quente, que tem muita arbovirose, tem muito caso de dengue, e muitas vezes nessas regiões, os sintomas da febre maculosa se confundem com os da dengue. Então, é febre, dor de cabeça, mancha no corpo. Se é uma área endêmica para dengue, dengue. Vai pensar que é dengue. Sim. Só que, assim, as pessoas têm que conhecer, têm que entender que existe o carrapato e relatar isso para o profissional de saúde. Que adquiriu um carrapato. Que adquiriu o carrapato. Nossa, na semana passada eu fiz uma trilha. Será que nesse eu posso ter pego algum carrapato que eu não vi? Relatar isso, falar sobre isso, dar essa possibilidade para o profissional de saúde. Sim. E o profissional de saúde tem que estar atento para essas possibilidades também, tá? Por quê? O que acontece? Por exemplo, no estado de São Paulo, a mortalidade é bem alta por febre maculosa, por deficiência Desconhecimento. do conhecimento, do tratamento. É uma doença tratável com antibióticos, só que tem que ter a suspeição da doença para poder instituir o tratamento o quanto antes. O tratamento precoce ele é crucial para poder ter a cura do indivíduo. E esse tratamento, esse diagnóstico, para instituir o tratamento, ele é basicamente clínico epidemiológico. Não dá tempo de chegar ao resultado da sorologia para poder iniciar o tratamento. Entendi. Então, é bem importante que tenha uma sensibilização da população e dos profissionais relacionados à febre maculosa. E você me contando isso, é realmente o que aconteceu. Ela sabia que tinha ido para uma zona de mata, ela foi fazer um atendimento de animais silvestres e ela voltou com sintomas e falou no hospital. Eu tive contato, carrapato, estava numa região de mata e demorou realmente para. Acho que acredito que foi no dia 24 de dezembro, alguma coisa assim. As pessoas não queriam tratá-la, porque desconheciam. Passou muito mal. Até acho que semana retrasada que eu a vi, ela estava melhor. Mas olha que coisa, né? Sim. E assim, e por isso que a informação, nós médicos veterinários e zootecnistas, precisamos levar as informações para a sociedade. Eu digo, né, tantas doenças que a gente tem aí e não é observado, não é pensado, porque nós não somos carreadores da informação. Ou melhor, nós não fazemos, nós somos, nós devemos, né? Sim. Então esse que é um ponto aí, ó, meus amigos. Não esqueçam de mencionar isso para os seus
clientes, né, para os produtores, para todo mundo, a importância de se conhecer essas doenças como a febre maculosa. Nós também temos toxoplasmose, temos esporotricose, né, uma série de coisas que é nossa competência. Mas perfeito. E doutora, quais são as formas de monitoramento? O que acontece hoje? Como é que vocês aqui na Prefeitura de Curitiba fazem esse controle dos carrapatos, transmissões de doenças? Como é que vocês fazem hoje em dia? Então, o monitoramento dos carrapatos e da febre maculosa, especificamente, ela pode ser feita de algumas formas. Então, esse monitoramento é realizado através da identificação e monitoramento dos casos humanos, quando tem. Curitiba hoje a gente considera que ainda não possui caso autóctone de febre maculosa, tá? Então, se tem esse caso em alguma região do estado do Paraná, tem que ser monitorado. Esse monitoramento também pode ser realizado através da coleta e identificação dos carrapatos ambientais e nos animais, Uhum. tá? E pode ser feito também por meio da sorologia de animais sentinelas, Tá. tá? Essas técnicas, essa forma de monitoramento, ela é norteada por uma nota técnica recente que saiu em 2023 do Ministério da Saúde, que ela dá diretrizes para a gente poder classificar as áreas, fazer uma classificação de áreas para poder fazer esse monitoramento e o controle, tá? Uhum. Então, essa classificação funciona assim: a gente monitora aquela área, faz coleta ambiental, faz coleta nos animais e faz sorologia. A gente pode classificar uma área como sendo infestada ou não. Se tem carrapato do gênero Amblioma, a gente considera como uma área infestada. Tá. Ou uma área silenciosa, que esse é o problema, que é quando a gente não tem informação nenhuma. Nosso Paraná está pintado de área silenciosa que a É. gente não sabe. Aham. Tem que sensibilizar todo mundo, vigilância em saúde, vigilância Municipais. municipais, todos os órgãos, para a gente poder ter dados. Tá? Certo. E a segunda forma de classificação é relacionada à ocorrência ou não da bactéria. Então, a gente classifica como uma área de transmissão, que é quando tem caso humano, uma área de risco, que é quando não tem caso humano, mas tem animal sentinela positivo. Que animais sentinelas são esses que hoje a gente considera? Equino, cão e capilar. Tá. São os principais modelos de animais sentinelas que a gente utiliza, tá? Uhum. E a terceira classificação é como área de alerta. É quando a gente não tem caso humano, a gente não tem animal sentinela positivo, porém a gente tem que estar sempre remonitorando periodicamente, Perfeito. que é o que a gente faz em Curitiba, tá? Por enquanto a gente não tem caso humano, Tá. mas a gente tem carrapatos amblioma, gênero, circulando em Curitiba, então a gente faz esse trabalho de coleta ambiental, coleta nos animais também, manda para a PCR, então a CESA, junto ao LACEN, eles fazem esse trabalho de PCR, de pesquisa de rickettsia, a gente manda para lá também, e os nossos animais sentinelas deram negativos, então a gente está numa área de alerta. Não temos, mas temos que ficar de olho. É. E com esse trânsito de, né, animais, hoje em dia é muito mais fácil. Ser humano, mesmo a doutora, nossa colega que foi, voltou, Uhum. né? E a contaminação desse carrapato local, ele se dá, por exemplo, da mesma forma, ele se alimentando de alguém contaminado, seria dessa forma que acontece? Isso. Essa infecção, o carrapato, ele tem que estar aderido. No caso específico da febre maculosa, ele tem que estar aderido por 4 horas. Então, por exemplo, se eu adquirir um carrapato, inspecionei o meu corpo antes das 4 horas e retiro, a gente interrompe essa transmissão. Não dá tempo dela acontecer, Ok. tá? Por isso que uma das medidas de controle que são bem importantes para as pessoas que adentram em área de risco é inspecionar o corpo a cada 3 horas. Ah, Porque se subir um carrapatinho ali, não vai dar tempo de transmitir, tá? entendi. Além disso, isso fala no órgão público, praças e parques, uma das formas de controle é manter grama parada. O carrapato, ele não gosta de incidência direta de sol. O sol, ele faz um controle natural ali. Então, a gente tem que manter a grama sempre bem aparada, das casas também, que tem quintal, que tem área de vegetação, manter sempre a grama bem aparada. Uhum. Para as pessoas que vão fazer trilha, que vão entrar em área de risco, cobrir o corpo, sapato fechado, calça fechada, roupa clara, que dê para visualizar o carrapato. Então, são todas medidas e orientações que a gente faz para poder evitar
esse parasitismo por carrapatos. E naquela pergunta que eu fiz anteriormente, que eu fiz para você, eu quero enviar carrapatos para o museu. Uhum. Qual a melhor forma de meio de conservação? Deve ser vivo ou não? Pode ser no álcool, formol, enfim, se você puder também aproveitar esse momento. Bem interessante essa pergunta, porque não é só retirar o carrapato, a gente tem que acondicionar da maneira correta. Tá? Hoje a gente recomenda acondicionar em álcool 70. Tá. Tá? Então, o álcool, o carrapato, ele é bem sensível ao álcool ou em alguma solução de hipoclorito, se eu vou descartar em casa mesmo, Uhum. porque eu nunca devo esmagar o carrapato. Nem esmagar retirando do corpo, que pode ser uma teleógena cheia de ovos, vai espalhar os ovos no ambiente. Uhum. E se eu esmago com o carrapato aderido na pele, aquele período de 4 horas que era necessário, ele passa a ser instantâneo. Você vai injetar a bactéria no seu corpo. Então, ele tem que ser retirado da maneira correta, com movimentos circulares e acondicionado em álcool 70, por exemplo. Para tirar o aparelho bucal Para por tirar o completo, aparelho né? bucal. Se você arranca ali, se você puxa, o aparelho bucal fica dentro da pele. Perfeito. E vai causar uma reação inflamatória, vai coçar um tempão. Uhum. Eu sei muito bem. Acho que todo médico veterinário sabe como que é Pegou carrapato. a coceira do carrapato. Né? Mas perfeito. Olha aí então, pessoal. Né? O museu, depois a gente vai colocar o endereço para vocês embaixo, para que vocês possam estar entrando em contato também, tá? Aproveite esse momento. E doutora, a gente, claro, a gente falou, mas vou fazer uma pergunta caso a gente não tenha falado alguma outra espécie. Mas quais animais podem ser acometidos pelas doenças do carrapato, mas no caso aqui específico aqui da febre maculosa no meio urbano, né? Quais seriam? Então, assim, antes de responder essa pergunta, a gente tem que deixar bem claro que quem transmite febre maculosa é o carrapato, não é o hospedeiro veterinário, Certo. tá? Então, assim, algumas espécies, elas participam indiretamente ou diretamente desse ciclo. Então, por exemplo, nós temos os equinos, que eles são amplificadores apenas do carrapato estrela. Eles não amplificam a bactéria. Certo. Daí a gente tem outras espécies que são amplificadores da bactéria e do carrapato, como a capivara. Nossa tão famosa capivara aqui. Só que assim, gente, não é porque uma cidade tem capivara que ela vai ter o carrapato estrela, que é o único que transmite. Uhum. Né? As capivaras são muito parasitadas também por outra espécie de carrapato, que é o mioma dubitato, que é o caso de Curitiba. Por isso que é importante a gente monitorar. Certo. Tá? Os cães domésticos, em algumas áreas de Mata Atlântica, esses cães que têm esse acesso livre à mata, eles também podem participar como amplificadores da bactéria e de outras espécies de carrapatos que transmitem também. Então é complexo, é Uhum. muito complexo. Fora a fauna silvestre, que circula as cidades, alguns a gente já sabe, outros a gente não sabe, que tem o carrapato ou que não tem. Então, assim, nesse contexto todo, a pessoa tem que ter entrado numa área de mata, ter sido picado, o carrapato ficar 4 horas na pele, ser uma espécie que transmite e ele está infectado. Então, não é só a circulação dos animais que vai determinar isso, são muitos fatores que podem ser evitados todos com medidas de prevenção e controle. Uhum. E por isso do médico veterinário vigilante, né? Que deve estar, e parabéns pelo seu trabalho que vem fazendo. Perfeito. E vamos lá. E doutora, deixa eu te perguntar uma outra questão, né? Caso positivo aqui, estou colocando aqui, caso um animal esteja positivo, ou no caso uma pessoa esteja positivo, existe algum manejo especial, específico que a gente tem que fazer para com esses animais? Sim, os cães especificamente, eles também podem pegar febre maculosa, então a gente tem que tratar. É uma hemoparasitose com clínica similar à erliquiose, por exemplo. Perfeito. Então, a gente tem que tratar esse animal, tratar a pessoa, né, que adquiriu, procurar o serviço de saúde, né, que eles vão tratar e orientar da maneira correta. Mas no caso dos animais, a gente vai tratar também. E manter medicamento ectoparasiticida em dia, para Perfeito. evitar que haja continuação dessa transmissão. Interessante você mencionar isso, porque, por exemplo, mesmo na clínica de pequenos, a gente pensa na erliquiose, né? E a gente, claro, a gente tenta minimizar aí os carrapatos no animal, mas a gente não chega a pensar que também Sim. pode ser um transmissor para o ser Só que humano. aí vale a pena vale o olhar atento do médico veterinário que está atendendo esse animal.
Se é aquele carrapato marronzinho pequenininho, a gente tem que conhecer as Sim. principais, pelo menos o básico, assim. Uhum. Cachorro, quando cachorrinho chegou na clínica, a gente vai pensar amblioma aureolato e ripséfalos sanguíneos. Eles são bem diferentes. Às vezes, bater no olho, você já sabe. Tenta conhecer e diferenciar. Ah, tá com tá com sinal de heliquiose, de hemoparasitose, e tá com um carrapatinho marrom, não vai transmitir fibromaculose para o ser humano. Esse carrapato não tem capacidade vetorial de transmitir para o Então, ser só humano. repita, então, para aproveitar. Então, para o colega que está lá na clínica, chega qual espécie? O hipséfalos Sanguíneos, que é sanguíneos. o mais comum, que é o que a Uhum. gente, ele é bem adaptado no ambiente urbano, Certo. que é o que a Que é gente o marronzinho. sim, pequenininho, comum, ele é menorzinho. Uhum. Só que para cães que têm acesso à área de mata, a gente também encontra um amblioma aureolato, que é um amarelão, que ele fica bem grande. Esse sim pode ter importância na transmissão de fibromaculose ou não em áreas que tenham ocorrência. Perfeito. Aí a gente já tem um. Esse vale a pena coletar e mandar para o museu. Aí a Tá. gente já vai investigar. Ok, não, eu vou ficar atento e vou falar para os nossos colegas também, porque com certeza a gente tá pegando, deve ter, enfim, porque a gente tem animais que vão agora para chácara, praia, Vamos para a chácara, vamos para. né? Para Exatamente. tudo quanto é lugar. Então, E perfeito. algumas espécies, falei do aureolato, que é o que ocorre bastante em Curitiba. Aham. Mas se você desce ali para Morretes e para o litoral, é o Amblioma ovale, que até morfologicamente ele é diferente, ele brilha, ele é bem É bonito mesmo? assim. Ó, mudou de local, o animalzinho, o cachorro já pega uma espécie diferente. E aproveitando que você falou para a gente conhecer, a gente sabe que temos o museu, onde é justamente o Museu de História Natural do Capão da Imbuia, né? Ele serve para o monitoramento, né? E você pode falar um pouquinho mais sobre o papel do museu. E aproveito também para que você, colega, vá visitar o museu e veja essas espécies de carrapatos, para que você, na sua rotina, saiba identificá-los, né? Então, fale um pouquinho sobre o papel do museu e das coleções científicas, por favor. Então, os museus e as coleções científicas no geral, eles funcionam como um importante registro histórico de toda a biodiversidade de um local. Então, eles têm um papel muito importante em vários aspectos, como na educação, na preservação de espécies, de material genético, tipificação de espécies. Muitas espécies que foram é, identificadas e classificadas, esse trabalho foi realizado a partir de exemplares depositados em coleções, tá? Além disso, a gente tem um papel bem importante na formação dos nossos profissionais. A minha formação, inclusive, parte dela foi no museu que hoje eu atuo, né? Então, ela tem esse papel bem importante também, além de prestar um serviço para a sociedade como um todo, né? Sim. Então, a gente recebendo esses exemplares, identificando, classificando, a gente está prestando serviço para a sociedade Uhum. também. E é um ponto muito importante que a gente sempre, aqui, até tem um folder, olha que coincidência, as mais de 80 áreas de atuação do médico veterinário. E isso a gente fala por quê? Porque mesmo nós, médicos veterinários ou tecnistas, nós não sabemos tudo o que a gente faz, né? Eis aqui, eu mesmo, você falando agora, falei, puxa, eu poderia ter aproveitado mais o museu. Eu poderia ter ido lá para me informar mais, melhor, né? Então, nesse sentido, convidamos a todos os colegas, vocês podem ir visitar, seja de qualquer região do Paraná. Vocês, né, quando a pessoa, Sim, né, o médico vier para Curitiba, vá até o museu, né? Converse com os nossos colegas que lá estão para auxiliá-los, né? Então, vai aí um convite para vocês. Já colocamos lá, mas vamos colocar para vocês marcarem uma visita técnica para que vocês possam realmente estar adquirindo conhecimento, né? A internet é interessante, mas em loco é não diferente. tem, né, é outra coisa. É outra Então, coisa. realmente, aproveito aí para fazer esta chamada. E assim, então hoje especificamente só para complementar essa parte do museu, né? Falando da coleção que eu atuo, que é a coleção de ectoparasitas. Hoje a gente faz toda a parte de identificação taxonômica de carrapatos de diferentes demandas. Então, a gente recebe bastante carrapato de animais silvestres, advindos do CAPS, que é anexo ao museu. Então, a gente recebe os carrapatos desses animais e depositamos na coleção. De colegas veterinários também, às vezes a gente recebe.
né, trazendo a procedência certinho, a gente documenta isso, identifica, emite laudo quando precisa, da identificação da espécie, que muitas vezes você identificando a espécie já traz muitas respostas para a gente de risco de transmissão de doenças, tá? E uma outra parceria que foi bem importante nos últimos anos foi uma parceria estabelecida com a SESA, com a Secretaria do Estado de Saúde. E ela foi bem importante para resolver um gargalo da própria saúde, porque o que acontecia? A SESA, ela centralizava o recebimento de carrapatos diversos do Paraná inteiro, enviava para o LACEN em Santa Catarina, até chegar lá, até eles fazerem essa identificação, o laudo voltar, às vezes demorava meses. E a gente precisava de uma resposta rápida, né? Sendo que tem um museu já há décadas, né? Então, essa parceria ela foi bem importante para trazer uma celeridade mesmo dessa resposta e dessa identificação. Então, hoje eles mandam os carrapatos para a gente, do Paraná inteiro, e esse trabalho foi bem importante para a gente preencher aquelas áreas silenciosas do Paraná que eu citei anteriormente. Além disso, a gente também já realizou, tem realizado algumas capacitações com os profissionais de vigilância ambiental e vigilância em saúde, para a identificação das principais espécies de importância de saúde pública. E depois dessa parceria, a gente percebeu que a demanda de carrapatos aumentou bastante, né? Então, aquele trabalho de sensibilização dos profissionais e das pessoas, ele devagarzinho ele está acontecendo. Sim. Que bom escutar isso, porque realmente nós precisamos fazer um trabalho conjunto. Eu acho que o médico veterinário, a CESA, que a doutora Ivana, que é a chefe lá da direção, da parte médica veterinária, faz um trabalho fantástico, a doutora Emanuele, enfim, todos realmente colegas precisam estar em contato. É isso que a gente espera, né? Que os órgãos públicos, mesmo nós estamos tentando, o Conselho, aglutinar também, trazer exemplos como o de você, né? O seu, de grande profissional, mas principalmente o que? Trazer a informação para perto. Eu acho que se a gente tem essa triangulação, o resultado é muito melhor, é mais rápido, como você falou, levava um mês. Não, poxa, pode sair alguns dias, semanas, né? Então, é isso que a gente precisa, trabalhar em conjunto. Né? Então, com certeza, muito bom mesmo. E vamos para a nossa última pergunta, doutora. Quando tem temas assim que a gente trabalha muito junto, ou na nossa área, a gente gosta de ficar conversando. Né? Então, assim, uma mensagem final aí. Qual o papel do médico veterinário na prevenção? Qual no combate aos carrapatos? Uma mensagem final para o nosso colega. Eu gostaria que você, por favor, nos desse. Então, assim, os médicos veterinários, eles têm um papel muito importante relacionado aos carrapatos. É a gente que recebe no dia a dia animais infestados, ou animais já doentes com hemoparasitoses. Então, essa é uma demanda que ela é muito recorrente. Então, a gente tem o papel de orientar de forma adequada os responsáveis por esses animais. Muitas vezes, quando aparece na mídia notícia de caso de óbito por febre maculosa, sempre aquele desespero, nossa, meu cachorro está com carrapato, vai ser um risco para mim. Então, o médico veterinário tem um papel muito importante de, não é bem assim. Tem esse aspecto, tem esse outro. A gente não pode deixar que a ocorrência de ectoparasitas interfira na relação humano-animal. A gente já escutou relato de pessoas falarem, eu vou deixar de passear com o meu cachorro para ele não pegar carrapato. Não vai deixar de passear com o seu cachorro. Sim, Não é faz bem para ele, né? para ele. E como você falou, às vezes o cachorro está ali no quintal e ele vai pegar do mesmo jeito. Ou já tem gente que vai para um ponto mais extremo de querer abandonar o seu animal porque está com carrapato, porque começou a ouvir falar sobre febre maculosa. Então, o médico veterinário ele tem um papel essencial para poder orientar da melhor forma possível, tá? E especificamente para os pequenos animais, né? A gente pode orientar que as pessoas elas façam o passeio com seus cães da maneira correta, óptimo passear em áreas, em parques que tenham a parte da grama parada, sempre passear com o cãozinho com guia e coleira, evitar permitir que o cachorro se aproxime de animais silvestres, não só para evitar o carrapato, Sim, mas brigas, mordedura por capivara, que é comum. Então, assim, orientar nesse sentido mesmo, ó. Sim. Utilizar as medicações carrapaticidas de uso prolongado, principalmente nesses períodos que a gente sabe que é mais crítico, como o verão. Sim. E, por fim, eu acho que tem uma orientação que vale para as pessoas, que também vale para os cães, né? Que é, após aquele passeio,
Não custa nada dar uma inspecionada no animalzinho, né? Perfeito. Dá uma procurada ali entre os dígitos, atrás da orelha, né? Uhum. Desliza ali a mão sobre a pelagem no geral do cachorro, porque mesmo aquele animalzinho que tem o uso da medicação em dia, né? Às vezes o carrapatinho pode subir ali. Sim, Então, até fazer o efeito, né? até fazer o efeito. Então, assim, uma simples inspecionada que você dá depois do passeio, você já consegue retirar Perfeito. ali, destinar adequadamente e já evitar uma transmissão de hemoparasitose, no Sim. geral. Não, e você vê que interessante, é perfeito esse adendo que você nos traz, porque com certeza alguns colegas esquecem dessa indicação, na ideia do que fazer a inspeção não custa nada, até o animal vai O adorar, animal vai ganhar um né? carinho, né, de É, quebra. Então, assim, ó, são medidas simples, né? uhum, Orientar, uma coisa que é bem importante que eu lembrei agora, quanto ao uso de receitas caseiras para controle de carrapatos, que muitas vezes pode ser perigoso. sim, Ai, passei óleo queimado no meu nossa, cachorro. Não, não pode. Ou utilizei produto para controle ambiental, utilizei no animal, gerei uhum, intoxicação. sim, Então, o médico veterinário tem que orientar, tem que explicar, né, isso nesse mesmo. sentido. Então, Isso ele tem aí. um papel bem importante. O médico veterinário tem que exercer o seu papel de responsável técnico, de orientador, de disseminador da informação, né? E com certeza, doutora Jéssica, agradeço muito o seu tempo. Com certeza, os nossos colegas irão aproveitar. E, nesse sentido, a gente agradece a sua presença, a oportunidade de levar a informação para você, colega, médico, veterinário ou zootecnista. Portanto, né? Curtam, compartilhem, disseminem essa informação, porque isso aqui não pode ficar somente entre nós. Deve ser passado para todos, para a sociedade, né? Esse é o nosso papel. E é com isso que nós agradecemos muito e peço que vocês nos acompanhem, curtam e o nosso próximo episódio vem logo logo. Tá bom? Muito obrigado. 2025 seja fantástico para todos nós e que as nossas profissões sejam cada vez mais importantes para a sociedade, que são, mas a sociedade precisa entender o nosso papel. Muito obrigado. Obrigado, doutora. Muito obrigada.